de fevereiro, festa de Nossa Senhora da Piedade. A rua cheia de gente de barraca de pai. De frente ao grupo escolar Rui Barbosa, ficavam as casinhas de refeição. Guisado de boi, pé de moleque, cocada e café de soldado quentinho na hora. Que menina bonitinha deste enxerimento, viu? Meu São José, dá-me licença para o pastoril dançar. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. Quanto cacho de rolete, dois tons, sai de aqui, sai de acolá, gente que nem formiga, gente branca, gente amarela, gente azul. E a gente de toda a diversidade de cor. Mestre João Mendes, trepado no coreto da Praça Doutor Campelo, gritava para seus pupilos: vamos ver, vai! E explodia o trombone do galego Mário em notas desordenadas e confusas. É... Pam, 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 pam. E a matutada feliz, cheirando a óleo de capim, bebia a melodia pelos ouvidos, engolindo o cisne branco de boca aberta. Um serviço de alto-falantes publicava telegramas apaixonados. Alô, alô, menina do vestido de bolinha azul. Você é o broto que mais brilha nesta festa. Sem você, a mesma não presta. Assina, você já sabe. Sentado no banco de tiras, o padre vigário, o juiz, senhoras da sociedade e alguns carneiros amarrados. Na mesa viram-se pratos cheios de ovos, caixinhas de segredo, banana, jaca e pantas de rosca da padaria ideal. E o pregoeiro berrando: haja quem mais dê que receberá o seu lance. E no modo de 5.000 réis que é 7 cruzeiros. E que botou 5 no veneno cheiro. E a festa espetando. Meus olhos de menino iam guardando maravilhados aqueles quadros que jamais se apagarão da minha lembrança. De repente, lá vem o rezado. Molecada entre gritos e risadas levantava a poeira do chão, provocando o protesto das senhoras mais finas. Que coisa incrível! Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Isso é um trecho do poema do Emanuel Fay, meu queridíssimo amigo, que fez sobre a festa de Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Anadia, terra do meu querido amigo Geraldo Magela e do Sabino Fidel, pessoas que eu tenho imenso apreço e carinho. E hoje, no programa, nós recebemos aqui, com muita honra, o padre Gilvan Gomes das Neves, que foi, inclusive, pároco de lá de Anadia, e hoje encontra-se aqui, em paróquia aqui de Maceió. Mas uma honra recebê-lo, reverendo, no programa Café com Poesia. Muito prazer nós temos em recebê-lo aqui. Chico de Assis e queridos teleouvintes e que fazem parte do programa Café com Poesia, só uma correção inicial, eu sou de Anadia, não fui pároco lá, eu apenas Ah, sou filho de lá e fui pároco em Boca da Mata, fui pároco em Arapiraca, Junqueiro, né? Mas é assim, você me emocionou e me emociona com esse poema belíssimo, de quem eu tive o prazer de conhecer, de ouvi-lo recitar, o Emanuel Fay, que morou em Anadia também há muito tempo, né? Filho do Dr. Nel sim. da Fonseca. Então, assim, é Ah, uma alegria imensa. Por isso a emoção, muito obrigado. as lágrimas chegam aos olhos também, não é? Diante da beleza do poema, da lembrança de criança e da sua arte, do seu bom recitar, seu bem recitar Muito e grato, representar. muito grato. Muito obrigado. Anadia é uma cidade histórica de Alagoas, né? Cidade de muitas tradições, né? Sim, E que faz parte assim da construção
da identidade alagoana, né? Verdade. Anadia, ela foi elevada à cidade em 1802, não é? Mas já era uma vila muito conhecida, que começa como Campos de Arrozal do Inhaúns, que por acaso eu mexendo nessa minha pesquisa, sempre que eu faço lá no Instituto Joaquim Nabuco, eu descobri um documento dos holandeses, datado do século XVI, que já falava dos campos de Inhaús, que eram os mais belos campos de Alagoas. E assim, eu tenho esse documento também arquivado para um futuro trabalho. Depois você tem a obra de Nicodemo Jobim, não é? De 1887, que a Academia Anadiense de Letras e Artes fez a reedição há 2 anos atrás, na última Bienal do Livro, através do consórcio Imprensa Oficial, UNEAL e SESMAC, também todo do SESMAC. Eu tenho a alegria e o prazer de ter feito a apresentação e a atualização das notas desse livro, História da Enadia, de Nicodemo Jobim, que é um clássico para quem quer aprender um pouquinho da história de Enadia, não só de Enadia, mas de toda aquela região a qual a Enadia faz parte, não é? Fazia parte de Enadia, de Mar Vermelho a Junqueiro, a Lagoa da Canoa em Arapiraca, toda essa região era uma só região, Enadia. Por isso, vale a pena. E o Nicodemo Jobim não é apenas um historiador, ele é um antropólogo, ele é um geógrafo, ele é um botanista, ele descreve muito bem, ele é um sociólogo à sua maneira também. Ele trabalha a partir de diversos olhares da ciência sobre a cidade, sobre a Anadia, né? Muito bem sobre a cidade, sobre toda a região que hoje era constituída a cidade de Anadia. Maravilha, né? É, E sem contar os a outros minha família. intelectuais que saíram de lá, né, que a gente preza e sabe, não é? O primeiro bispo de Penedo, Dom Jonas Batinga, foi padre em Anadia. Monsenhor Alfredo Damaso, que fez história entre os índios, era da região de Anadia. Tantos outros anadienses brasileiros, alagoanos, né? O nosso Audálio Dantas, do qual me mostrou assim, eu por acaso achei o meu tema da minha dissertação de mestrado, o Beato Franciscano, era de Tanque da Arca, que fazia parte do município de Anadia. Então, assim, muita gente boa, né? Como Magela, como Sabino, como tantas entre outras, anônimas ou não, mas que são filhos dessa nossa terra. Pois o Aldálio também era uma pessoa muito querida, nosso querido amigo, e, e conversávamos bastante sobre a Anadia. Tanquidarca pertencia à Anadia, era? Ele pertencia a Anadia, assim. Até foi um dos últimos municípios a se emanciparem, né? E continuou sendo paróquia de Anadia e comarca. E você vê hoje, Anadia nem mais comarca não é? Só continua paróquia pela tradição. Nós não somos mais comarca. Não, nem banco, que era o único posto, era um banco, era uma agência, depois passou a PAB, existe mais em Anadia, né? Tudo, quer Pois, dizer, a cidade, infelizmente, é uma tristeza, né? Mas é isso. A memória parece que é apagada, assim, não somente no não trabalhar essa memória, mas em acabar com as coisas que seriam possíveis, formar as pessoas, ajudar as pessoas a terem orgulho da sua terra e da sua identidade mesmo, né? Da sua identidade. pois, então, reverendo, tem uma tese que tocou no assunto aí, uma tese, uma dissertação que o senhor Foi dissertação de fez mestrado, de mestrado sobre o beato alagoano Antônio Fernandes franciscano, Amorim, isso. franciscano, né? Ele É, era de Antônio Fernandes Alagoas, né? Amorim. Era de Ele era Alagoas, alagoano. assim. Ele nasceu numa fazenda, eu posso precisar, no interior de Viçosa, né? Interior de Viçosa. E interessante que esses dados todos, ele vem de uma história oral, né, meu nobre. É uma história que você não está escrita em lugar nenhum. A história oficial não registra mesmo, não é? Esses personagens, né? A história oficial
não registra esses personagens daí tão importantes que fizeram um pouco da nossa história, de Anadia, de Alagoas, do Brasil também, não é? Mas ele nasceu Oi? Ele nasceu no em seu, 1901, né, 1901, né, numa fazenda interior de Viçosa, né, interior de Viçosa. E, assim, a sua origem é um pouco obscura, porque a história não registrou isso e a oralidade apenas. Eu conversei muito ainda, nos anos 90, tem uma entrevista com o irmão Josué, que foi o último menino que ele criou, né, ele criou uma ordem terceira de São Francisco, e ligado a isso tinha as obras sociais, o orfanato. E irmão Josué foi o último menino de orfanato vivo que eu pelo menos conheci. Depois faleceu e gravei uma entrevista que serviu de muito base para a minha dissertação de mestrado. E com esse passado um pouco meio enigmático, não é assim, a gente não sabe. Há quem diga que ele foi levado criança para Juazeiro do Norte, onde começa o seu engajamento religioso. Não é? É bom lembrar que o Brasil, nós estávamos entrando na segunda metade, né, na primeira metade do século XX. Né? E da segunda metade do século XIX à primeira metade do século XX, eclodiram vários movimentos sociais, religiosos e políticos que a gente cunha com o nome de messianismos, né? Que expressão essa trazida ao Brasil pela grande Marisaura Pereira Queiroz, da USP. A professora Isaura Queiroz, lá da Sociologia da USP, ela usa esse termo, não é, emprestado do Max Weber. Max Weber vai falar e vai fazer uma tipificação dos líderes. Né? Para ele, há o líder tradicional, que é aquele líder que usa esses métodos tradicionais que nós conhecemos, os coronéis e por aí. Há também o líder burocrático, que é aqueles líderes que você é eleito por algum, né? Por exemplo, um deputado se faz a partir de arranjos políticos, então é um líder burocrático, mas também é um líder carismático, que tem um carisma em si mesmo, né? E daí ela discorre todos esses movimentos nossos, que ela chama de messianismo, porque ela usa um conceito weberiano de carisma, não é? Que carisma para Max Weber era uma qualidade considerada extraordinária que se atribui a uma pessoa, alguém que é dotado de forças sobrenaturais, que não é acessível aos demais, essas forças, ou então como enviada por Deus, ou como revestida de um valor exemplar. Né? Aí nós temos, nessa linha, nós temos Antônio Conselheiro, né? Nós temos logo depois, nos anos 30 do nosso século XX, o Beato José Lourenço do Caldeirão, que a comunidade é desfeita através do exército também, como o Antônio Conselheiro. Ele não teve um fim trágico como Antônio Conselheiro porque ele fugiu. Mas a Marisaura Queiroz, ela no seu livro O Messianismo no Brasil e no Mundo, ela vai dizer que em Caldeirão funcionava uma espécie de escolas de beato, né? Além da sua organização social, onde as pessoas colocavam em comum os frutos da terra, né? Havia todo o culto religioso que o Zé Lourenço liderava, chefiava, e logo depois, em 1936, há uma dispersão desse grupo com aviões do Exército já, né? A primeira vez que o Exército usa aviões para jogar bombas e dispersar a comunidade. E a tese da Marisaura Queiroz é que os beatos fugiram, e fugiram ali pegando as margens do Rio São Francisco. É tanto que em 1936 já se dá conta, não é, da aparição de um beato franciscano, vestido de hábito negro, com cajado, uma cruz no peito, lá em Serrinha, na cidade de hoje de Belo Monte. E um grupo de pessoas acompanhavam naquele tempo, não é? E daí o presidente da província, não era ainda governador, o presidente da província, incomodado, ele encarrega o major Lucena Maranhão
para dispersar esse grupo, dispersar o grupo. E o grupo é disperso, não é, pela polícia, e também com a ajuda da igreja, claro. Era o padre Moisés na época também, a época. E nesse dispersar, eles caminham, fazem uma caminhada onde há muita narrativa de milagres e vão justamente se instalar naquilo que hoje é chamada de Vila São Francisco, que é um lugarejo entre Paulo Jacinto e Quebrangulo. E como também diz a tese da Marisaura Pereira Queiroz, que o Messias e o messianismo sempre, apesar do seu universo simbólico ser conservador, eles têm um quê de progresso. Foi por isso que, aos poucos, foi se construindo num sistema de mutirão, coisa que nós herdamos dos nossos índios, né? De mutirão as casas, construíram um orfanato, construíram também uma igreja e se começa a se constituir a Vila São Francisco, né? E todo ano se celebrava as festas de São Francisco, o aniversário do próprio Beato Franciscano, do Antônio de Amorim, que era 12, se não me engano, 12 de agosto, 14 de agosto, perdão, 14 de agosto. Né? Então, assim, acorriam muita gente do interior de Alagoas, muita gente mesmo. Eu tenho a lembrança que minha avó contava que eu tinha um tio doente, que ele sofria de um mal, um mal, epilepsia, E ele andava por aquelas regiões todas do interior de Anadia, e assim, receitava remédios, medicinas. Então, além do conselheiro, ele era um pouco também curandeiro, né? Era um médico, era alguém que... E, assim, curou meu tio, né? E, assim, meu avô sempre ajudava também. Ele ia por lá e levava o feijão, o arroz, as coisas para as crianças do orfanato. E, na época, chegou com mais de 100 crianças, no auge da Vila São Francisco. Né? Então, tem muitos detalhes assim, para ser considerado. Né? E foi justamente assim no governo da Armando de Melo, em 1954, que quando ele estava preparando a vila para a festa que se fazia do seu aniversário, no dia 30 de julho de 1954, subindo num poste, ele é alvejado por 3 tiros. E assim, essa notícia eu li, foi uma reportagem do Odálio Dantas, que publicou no dia 8 de outubro de 1954, ele morreu em 54, 54, não é? 3 meses depois da morte dele. E a reportagem dizia: morre o último santo do Nordeste. E seguia a entrevista inteira com a história do Beato Franciscano e, assim, aquilo que o Audálio Dantas ouviu, o medo que ele tinha de morrer. Ele disse: a minha vida está muito insegura, sabe? E uma coisa interessante, ele falava com os animais, ele tinha uma pombinha preferida, ele chamava de Florzinha, a minha Florzinha. E era assim, era uma figura amável, afável, tinha uma certa formação, sim, religiosa, leiga, porque deve ter passado em alguns conventos, onde tem a noção de latim, das orações católicas à época, não é, que era pré-conciliar, e assim, fechava esse serviço religioso também à população e na organização da sociedade mesmo, né? As pessoas tinham roça, plantava-se mutirão, as pessoas tinham comida, tinham trabalho, né? Tinham cuidado médico, o cuidado da saúde que ele fazia, e tinha o cuidado também religioso, espiritual do líder que era o Beato Franciscano, né? Mas você O sabe reverendo. que... Diga, estou falando demais, né? Desculpa. Não, 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 tá ótimo, excelente. Uhum. Tem uma coisa pontual aí, por exemplo, o coronel, que depois tornou-se coronel, o Lucena, foi o mesmo que foi a Uhum. caça lá do Lampião, não é? Não foi Também esse, Lucena? foi esse, foi E esse. isso é uma das coisas interessantes dentro dessa história do Beato. E a outra coisa houve alguma insurgência, algum posicionamento político dele
ele tinha alguma, ele sim. tinha, eu eu Ele tinha gostaria de simpatia saber. política pelo, pelo Humberto Mendes, não é? De sua região, que tinha seus desafetos. E quem estuda um pouquinho a história política de Alagoas sabe justamente o papel do Humberto Mendes, não é? Naquela região de Palmeira dos Índios, por ali. Não é? E ele era candidato a deputado. E ele era compadre do Beato Franciscano. Ele era padrinho de várias crianças lá, certamente ajudava também, não é? Ajudava né, essa obra que ele tinha também. Então, me parece que houve aí um problema maior nas eleições para a prefeitura de Palmeira dos Índios em 1950, não é? Porque ele tivesse tido uma participação decisiva na vitória do Manuel Sampaio, não é? Sobre Juca, sobre o próprio Humberto Mendes também. Mas aí depois, como o prefeito não deu a devida atenção ao Beato Franciscano, à obra dele, ele despreza esse seu aliado, não é? E vai para o lado do deputado o Humberto Mendes, né? Que foi indicação já do deputado Abraão Moura, né? E esse apoio dele, do Beto Franciscano, garantiria a eleição para o deputado estadual do Humberto Mendes nas eleições de 3 de outubro de 1954. Né? E isso diminuía as chances do filho do Juca Sampaio, Geraldo Sampaio, que tentava ocupar a vaga do Remy Maia para concorrer à Câmara dos Deputados. Né? Como se percebe também, como diria o Bourdieu, há uma questão de campo de poder aí, há um xadrez político também aí, não é? No Agreste. E a sua opção pelos Mendes provocou também certa inquietação entre os políticos das famílias Sampaio e Maia, né? Então, assim, há uma acusação séria, né? Pelo menos é que se houve na oralidade, não é, que teria sido o Remy Maia que mandou matá-lo. Mas esse grupo, né, que ficou desamparado literalmente, porque ele era uma força popular no Estado. Né? Eu lembro que dia na dia do sertão vinha gente, da região do Agreste, mais Agreste, Arapiraca, vinha gente para a vila, sobretudo nas festas principais, 4 de outubro, São Francisco, e seu aniversário, no dia 14 de agosto, a cada ano. Né? Então, certamente Ele é uma houve liderança. nesse campo de poder, né, de xadrez aí, né, que o Juca Sampaio se sente traído, ele começa a apoiar Humberto Mendes para a eleição do seu candidato, né, e daí acontece, né, e somente depois, no julgamento, dizem que foi em Quebrangulo, foi assim, mandaram mais de 2.000 homens para o julgamento do Catucá, não estou lembrado o nome dele inteiro, do Catucá, que foi o que pagou a conta, né? Ainda ficou preso 12 anos. Fugiu, depois foi preso, o Catucá, e assim, eu não tive acesso ao processo. Depois eu falando com o nosso amigo, o doutor Coraci, ele falou, olha, eu tenho um processo, eu me interesso. Aí me prometeu uma cópia, mas eu já tinha feito a minha dissertação de mestrado, né? E assim, que era mais uma questão de ver no movimento aqui de Alagoas, do Beato Franciscano, essa esteira de movimentos todos, do messianismo religioso e político no Brasil também. Colocar, dar a grandeza que ele precisa no campo da sociologia, né, da religião. Então foi essa mais minha preocupação também. Né? E tantos outros Ele beatos quando, esquecidos. Por favor. uhum. Ele quando foi assassinado, com quantos anos estava? Ele ia fazer 53 anos. Muito novo, muito jovem ainda. Né? Muito jovem, e uma liderança 53. inconteste, né? Muito Em uma contexto. liderança, né? Do jeito É, carismático e, enfim, até isso. certo ponto e cheio de ingenuidade, né? E Nesse assim, emaranhado político. é interessante que a Marisol, a nossa quixabeira aqui, a professora quixabeira aqui, a Enaura, ela também ela faz uma ligação de cartas do Zé Lourenço. Acho que ela não tem esse arquivo para o Beato Franciscano, né?
eles conviveram ali beberam na fonte da, da religião do povo que se desenvolveu no Juazeiro, e como beatos, né, praticaram essa nossa, esse nosso sertão aqui, é cheio de histórias de beatos, né? É cheio de história de beatos. Tem um outro que é muito, não vou falar agora, mas só citar o nome, o Pedro Batista também, que funda uma cidade, lá na Bahia, né? Na região, Santa Bárbara, me parece. Estou esquecido, mas é assim, Eu acho é que alguém também que na Santa Bárbara, peraí, eu vou lembrar. Mas assim, nós tivemos diversos, né, beatos também. o reverendo, esse Sim, beato, né, o que Pedro chama Pedro, Batista, né, em Santa Brígida, Batista, Santa Brígida, Santa Brígida, Santa Santa Brígida. Brígida, Santa Brígida, isso mesmo, Santa Brígida, que é Pedro, o povo do Pedro Velho, né, que chamam o movimento, né? Então, assim, estou falando franciscano, mas lembrando de outros e outros e outros e outros que a gente não alcança, né? E que a história oficial, você sabe, ela é contada, né, por quem, né? Quando você vê hoje a Fundação Palmares querendo apagar a memória dos nossos negros, dos nossos heróis negros brasileiros, assim, os vivos, o descaso com a cultura é muito grande, é muito grande. Dói, né? Dói. Então que o Beato viva, né? E assim, o Max Weber tem uma coisa que ele chama de rotinização do carisma, não é? É que quando não há ninguém, não há nenhum sucessor para o movimento acaba ali morrendo, né? E foi o caso do Beato Franciscano. Não tinha sucessor, não é? Ele não tinha previsão de morrer naquele tempo, naquela hora. E a vila ainda existe, mas assim, depois ocupada pelos capuchinhos, né? A memória dele só é feita na primeira quinta-feira do mês, quando as pessoas espontaneamente vão lá, rezam, tem um ofício próprio dele, eu tenho isso numa pasta aí nos meus arquivos, não é? Mas assim, houve aquilo, acontece aquilo que o Max Weber chama a rotinização do carisma. Então, assim, infelizmente, né, essas memórias, se a gente não resgatar, não falar, não ter você que dá esse espaço para a gente, vocês aí, dá esse espaço para a gente falar dos nossos grandes homens e mulheres, né, dos nossos heróis, né, heróis, assim, não gosto dessa palavra, mas dos nossos beatos, dos nossos santos, dos nossos homens, tantas outras pessoas interessantes desse nosso estado que não se aprende na história oficial, não se fala, né? Eu fui a saber do Beato Franciscano quando eu fazia teologia, em 1983. O professor Eduardo Runaert, que é um belga, que era padre, casou, e hoje é professor da Universidade da Bahia, foi que me falou pela primeira vez dele, mas eu já conhecia, porque a minha avó, a minha família falou dele como dentro desse contexto, né, dos movimentos messiânicos do Brasil. Eu já conhecia a figura porque em algumas casas de Anadia, de Boca da Mata, tem sempre a foto do Beato Franciscano, do Frei Damião e no meio Nossa Senhora. Né? Então, assim, em muitas casas mesmo. Você acha que no livro aqui, que eu tenho no meu livro, essa foto, para mostrar como é que o povo ainda guarda essa memória. Tá aqui, achei. Não sei se eu vou apresentar bem, mas tá aqui, ó. Não sei se tá aparecendo. Ah, sim, dá para ver. Padre Sim, sim. Cícero, Beato Franciscano, Nossa Senhora, a caridade não dá. E tem abaixo uma casinha dos milagres. Deixa eu enquadrar aqui. Uhum. Não é uma capelinha dos milagres, Dá para ver, não é? dá para ver, Pois é, sim. então assim, Eu, que, eu já conhecia quando criança, mas eu estudar me queria, despertou nesse tempo. esse tema é bastante interessante para todos nós, e isso que o reverendo falou, dessa questão da identidade nossa, lagoana, e essa busca, né, pela história, a história verdadeira, e a negação também desse pensamento, né, através das elites, enfim, conta-se uma história que favoreça sempre a eles, as famílias, tal. E essa história de pertencimento, né, da identidade popular, isso é esquecido. E eu queria ver a possibilidade, Evandro, até porque o tema é bastante interessante, interessa a todos nós, e a maneira como o senhor conduz tudo isso esclarece bem
combinar para fazermos um outro programa para que a gente avance mais sobre essa temática tão interessante e tão desconhecida. E outra coisa, eu queria saber onde encontrar essa dissertação, se foi publicado, se está na internet. Ela foi publicada, né, num livrinho chamado O Messianismo Religioso, o Beato Franciscano, Messianismo Religioso em Alagoas. A editora é Fonte Editorial. Eu vou dar, esse aqui é para você, mas eu tenho alguns exemplares ainda, mas o texto também ele está disponível na página da Unicap. Você vai lá em tese, em dissertações de mestrado, coloca meu nome, Gilvan Gomes das Neves, ele vai estar todo o trecho lá, o texto lá, e as pessoas podem pegarem também. Não é? Como a de doutorado, que eu fiz sobre o Padre Biapina, que é outra figura que dá para falar 2 dias, se quiser, que tem tudo a ver, né? Que é a raiz matricial desses todos, né? Padre Cícero, Antônio Conselheiro, encontrou-se com Biapina, tem todo a força da fé, o método de ação do Padre Biapina. É muito rica a nossa história, que a história não conta, né? Eu ia Muitíssimo com alegria grato muito grande, pela. Chico, alegria muito grande minha de poder estar aqui falando com você, mas com esse público todo e me colocando à disposição, viu? É muito mais prazer meu, alegria minha também, pode crer nisso. Estou à disposição, tá Muito bom? obrigado. Muito Um grato. grande abraço. Eu vou para o senhor também, muito obrigado. Mas ficamos assim, eu vou entrar em contato para nós agendarmos, então, um outro momento, outra entrevista, que é bastante interessante e a gente aprende. Muito obrigado por fornecer essas informações e o aprendizado que o senhor proporcionou para mim e para todos que estão nos assistindo. Muito grato. A gratidão é minha, é um prazer imenso, viu? Muito obrigado mesmo, tá bom? Estamos juntos aí. Muito grato. Obrigado. Gratidão. Bom dia para você a todos. Obrigado. E até então, nosso próximo encontro.